está feliz hoje? Graças a Deus, porque quem tem a alegria do Senhor sempre está feliz, independente das circunstâncias. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lá, renovação espiritual é fundamental em nossas vidas. Vamos juntos lá, ler Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A tradição antiga acreditava que a águia era uma ave muito bonita, porque ela se renovava, ela tinha o poder de se renovar. E Isaías nos compara como águia e diz que nós precisamos ser como águia, porque ele via em nós a necessidade por passar por renovação. A águia, ela dura em média 70 anos, mas quando ela chega aos 40 anos de idade, ela tem que tomar uma difícil decisão na sua vida. Ou ela escolhe morrer, ou ela escolhe passar por uma renovação. Mas uma renovação que para ela é tão dolorosa, para que ela possa prosseguir e, quem sabe, chegar aos 70 anos. E eu estava lendo esse texto, né, meditando e pensando, ai Jesus, cheguei nos 40. Chegou o meu tempo de renovação, Senhor. Chegou o tempo como águia, da gente começar a se desfazer de algumas coisas e que talvez nos cause até dores. Mas que nós precisamos entender, que nós precisamos prosseguir e prosseguir para o alvo. Que nós temos um alvo a alcançar e um alvo para chegar. E a águia tem algumas lições para nos ensinar aqui. Através da vida dela, através da história dela, das experiências da águia, nós temos tantas coisas em aprender. Sabe, uma certeza nós temos. Quem de nós não precisa ser renovado? Quem de nós não precisa ser transformado em alguma área da sua vida? Todos nós precisamos, de alguma forma, sermos transformados. Sempre tem algo em nossa vida que precisa ser tirado, que precisa ser arrancado, porque senão nós vamos estagnar e parar. Quantos de nós já tem estado estagnado? Quantos de nós já não está parado e se acomodou com uma situação? Talvez você já está como uma águia que chegou aos 40. Eu digo 40, mas não quer dizer que a sua idade seja 40. Mas como uma águia que chegou naquele tempo limite e que ela precisa tomar uma decisão urgentemente. Ou continuar, ou morrer. E sabe o que me preocupa? Quantas pessoas já estão mortas e não têm percebido? Quantas pessoas já se apagaram e não têm percebido? E essas pessoas se acostumaram com a situação que têm vivido. Se acostumaram. E é tão mais preocupante, porque Apocalipse fala que nós não podemos ser mornos, porque dá vontade até de vomitar. E por quantas vezes nós temos estado mornos, e aquilo parece tão natural para nós. E a primeira lição que eu preciso aprender para renovar minha vida. A águia, ela para tudo e tira um tempo para se renovar. Quando ela entende que ela precisa ser renovada, o que a águia faz? Ela procura um lugar para que isso aconteça. Ela tira um tempo e se dedica a essa renovação. Há um escritor, psicólogo chamado Augusto Cury, que ele fala que a nossa geração é uma geração chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Ele diz que as pessoas hoje elas são muito ativistas, elas buscam situações que aconteçam rapidamente, né? Muitas pessoas chamam até a geração do micro-ondas. Tudo com muita pressa. Mas sabe o que me chama a atenção nesse versículo que nós lemos? Que ele se divide em duas partes. E a primeira parte fala justamente o seguinte: aqueles que esperam. Aqueles que esperam no Senhor. Esses renovarão. Não fala que essa renovação vai ser, instantânea.
Essa renovação não vai ser automática, mas aqueles que esperam. E as pessoas, por quererem as coisas tão rápidas, por se tornarem tão mecânicas, têm cometido tantas besteiras, porque têm tomado tantas decisões erradas, porque não tiram tempo para orar, não tiram tempo para conhecer a vontade de Deus, não tiram tempo talvez nem para estudar sobre aquele negócio que ela pensa em abrir, nem ao menos para entender aquilo que ela busca fazer. Eu penso em fazer, eu vou fazer, e talvez eu abra uma hamburgueria sem nem conhecer de hambúrguer, sem nem saber fazer hambúrguer. Dificilmente vai dar certo. Eu não entendo sobre hambúrguer. Eu até que eu gosto de fazer, entendo um pouquinho, pastor Ivan. Mas eu preciso, no mínimo, estudar, pesquisar e buscar sobre aquilo que eu quero aprender. Mas hoje é uma geração que não quer parar. Não quer parar, principalmente para buscar o conselho do Senhor. Nós temos tido todas as terças-feiras, ontem teve empreendedores visionários, e eu tenho certeza, eu vi algumas reuniões, mas sempre o foco é o mesmo, o Senhor no controle, o Senhor na direção. E se não for o Senhor na direção e no controle do seu negócio, é tão difícil dar certo. Ainda mais nos dias de hoje, que tudo se torna tão difícil em meio à crise. Mas aqui a águia, ela entende que ela precisa se retirar. Ela precisa de um tempo para que essa renovação aconteça. Segundo ponto para que essa renovação aconteça. Essa águia, ela procura um monte bem alto. Mais alto que ela consegue escalar. E ela procura esse monte para que ela possa se refugiar. E ali naquele monte ela ficar só. E ali naquele monte ela passar o momento dela que é tão doloroso, mas tão necessário. E esse monte nos ensina duas coisas aqui. Duas coisas nós aprendemos com a águia. Primeiro, a palavra de Deus fala que o Senhor é a nossa torre forte. E é na torre forte que nós precisamos estar em meio às dificuldades, em meio aos problemas. A palavra de Deus fala que naquela época, né, quando tinha os reinos, as cidades eram fortificadas. E nas cidades fortificadas por muros, tinham torres altas. Porque ali naquelas altas torres ficavam os vigias, que guardavam aquelas cidades fortificadas. Mas por que os vigias ficavam em lugares altos? Porque eles tinham uma visão ampla de tudo que estava na frente. Então, quando o inimigo estava se aproximando, eles conseguiam ver com antecedência o perigo se aproximar. Ainda hoje, algumas casas, aqui em Castanhal nós temos algumas casas que têm os seus muros, mas tem algumas guaritas. Vocês já viram, né? Casa com guaritas, onde ali fica um vigia, um segurança, que fica protegendo a casa dali de dentro. Ele fica vendo o que está acontecendo em torno daquela casa. E nós precisamos habitar essas torres altas. Porque se nós aprendermos a estar nesses lugares altos, nessas torres altas, o que representa isso? Tempo de oração. A minha torre alta é o Senhor. A palavra de Deus fala, torre forte é o nome do Senhor. Se eu aprendo a estar nessa torre forte, se eu aprendo em habitar nessa torre forte, eu vou conseguir ver os problemas se anteciparem. Eu consigo ver o problema antes dele chegar, você entende isso? Quando Satanás está armando algo ali contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu casamento, você consegue ver. Você já teve uma experiência que em determinadas circunstâncias, quando você está nesse período de oração, que você tem buscado, as coisas começam a te incomodar? Você começa a perceber coisas que ninguém percebe, às vezes dentro da sua casa. Às vezes uma funcionária, que você até então não via nada diferente e aquilo de repente começa a te chamar a atenção. As atitudes dela já começam a te incomodar e você fala assim, meu Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa para acontecer. E o Senhor, Ele começa a te alertar. Às vezes é uma amizade.
É uma amizade de um amigo que você começa a olhar, esse negócio não está me agradando. Esse negócio está me incomodando. Alguma coisa o Senhor quer te mostrar nesse negócio aí. Então a torre alta, ela te antecipa o que Satanás está armando ali na frente. Quando você está nessa torre de vigia, você está guardando a sua casa. Você está guardando o seu lar, você está blindando a sua família. E outro ponto que eu aprendo com a águia aqui, é que ela procurava essa torre alta, não só quando ela precisa desse momento de renovação, e que ela precisa estar só, que ela precisa estar protegida, porque, gente, é um momento que ela se encontra fraca. E alguém que está fraco, ele está suscetível ao inimigo. Então, quando ela procura um lugar para se proteger, ela está se protegendo do inimigo, das adversidades. Mas ela procurava essa torre alta também, e procura ainda nos dias de hoje essa torre alta. Esse pico, porque ela coloca ali os filhotes dela para se proteger. Quando ela tem os seus filhotes, ela leva a esses lugares mais altos para cuidar deles, para que eles não sejam devorados, para que eles não sejam comidos por outros animais. Então a palavra de Deus nos ensina aqui, que da mesma forma que ela procura essa rocha alta, para cuidar dos seus, nós precisamos também. A palavra de Deus fala que o homem que ouve as palavras do Senhor e as pratica, ele é comparado àquele homem sábio que edifica sua casa na rocha. Da mesma forma que a águia, ela tem procurado essas grandes rochas para cuidar dos seus filhotes, ali fazer os seus ninhos. Aonde você tem colocado os seus ninhos? Aonde você tem firmado a sua casa? Aonde você tem firmado a sua família? Será se a nossa família realmente ela tem andado firmado na rocha? Será se ela está solidificada na rocha? Porque se ela estiver na rocha, vão vir as tempestades, vão vir as dificuldades, vão vir as crises, porque é inevitável que elas aconteçam. O Senhor nos disse isso. No mundo vocês terão aflições, mas olha, tem de bom ânimo, porque elas vão passar. Tem de bom ânimo, porque essas aflições, elas são passageiras, elas são inevitáveis. Mas é possível vocês passarem por ela. Mas para que vocês possam passar, preste atenção, o homem que ouve as minhas palavras e pratica elas, ele se assemelha àquele que edifica sua casa numa rocha. Eu acho fantástico, alguém citou, não sei se foi domingo aqui, quarta-feira passada, alguém citou Deuteronômio 28. É um versículo que eu gosto muito. Só que todo mundo pega a segunda parte, né? Comereis o melhor dessa terra, te colocarei como cabeça e não como cauda. Aí as pessoas vão orar, Senhor, eu não sei por que eu estou passando por isso. Senhor, por que eu estou passando essa dificuldade? A tua palavra me diz que eu comeria o melhor dessa terra, que o Senhor me colocaria como cabeça, e olha como é que eu tenho passado a minha vida, olha as necessidades, Senhor, eu tenho sido humilhado. Senhor, o que está acontecendo? Mas esquece da primeira parte que começa dizendo o seguinte: se me obedeceres. Parece uma coisa tão tola, né? Porque as pessoas passam despercebido. As pessoas passam por cima, e o que chama a atenção é: comereis o melhor dessa terra. Os olhos, uau, brilham. É promessa do Senhor para a minha vida. Mas antes ele diz: se me obedeceres, aí eu serei contigo. Eu cuidarei da tua casa. A crise vai vir, ela pode até chegar, mas eu sou a provisão. A provisão vem de mim, então não vai faltar nada na sua casa em meio à crise. Não vai faltar nada em meio às dificuldades, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Você me obedece, filhinho meu, você ouve as minhas palavras e você as pratica.
Então você tem firmado a sua casa em mim. O seu lar tem estado consolidado em mim. Então, se você tem compromisso comigo e com a minha palavra, eu tenho um compromisso com você. Eu tenho uma aliança com você. Eu vou guardar você em meio à crise. Eu vou guardar você em meio à adversidade. A palavra de Deus fala que se Ele cuida dos passarinhos, Ele dá o que comer. Se o pardal tem a sua casa, tem o seu ninho, quanto mais os meus filhinhos. Quanto mais os meus filhinhos. E nós precisamos dessa renovação do Senhor todos os dias, para que nós possamos crer nas suas promessas, para que nós possamos acreditar nas suas promessas, porque nós temos esquecido essas promessas. Elas têm se apagado dentro de nós. Nós temos vindo para os cultos, temos vindo para a igreja, mas essas promessas têm estado tão mortas dentro de nós. Quão apagado nós temos estado quantas vezes. Quão mortos nós estamos quantas vezes. E sabe o que é pior? A palavra de Deus fala que quando o Senhor nos encontrou, quando Jesus nos encontrou, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Aí nós conhecemos Jesus, pastor Hudson. Começamos a caminhar com Jesus. E sabe o que é pior de tudo isso? É que às vezes nós deixamos Jesus aqui e voltamos para os nossos pecados e delitos. Trocamos a vida que Ele tem para nos dar e voltamos à morte. Porque nós nos acostumamos com a morte e não conseguimos viver a vida. E nós precisamos de renovação. Precisamos ser renovados como a águia. Terceiro ponto. E o tempo não parou, não. O tempo não parou, não. Vamos lá. Tomar uma água. Terceiro ponto. Essa renovação para a águia requer sacrifício. Porque como é a renovação dela? Quando ela chega aos 40 anos, ela está sem pena. As penas estão fracas. As unhas estão fracas, o bico está fraco. Então ela precisa, ela mesma, quebrar o bico dela. Ela bate o bico dela, até que ela consegue arrancar o bico para que se nasça um novo bico. E ela mesma arranca pena por pena. Gente, o tanto que deve ser dolorido. Você já arrancou uma unha? Você vê a dor que é? Meu Deus, uma unha encravada, misericórdia, quando está inflamada, é uma dor que a gente vai numa podóloga, até para pegar anestesia é difícil. Você imagina arrancar uma unha com anestesia, e a águia sem anestesia, e ela arranca unha por unha, porque ela sabe que é necessário para que se nasça novas unhas, novas penas e um novo bico. E depois dessa dor que é necessário que ela passe, por esses momentos tão difíceis, ela sai dali tão nova, tão renovada, tão fortalecida, com novas penas. E isso é fantástico. Sabe? E nós precisamos passar por esse sacrifício. Quantas coisas nós precisamos renovar. O bico da águia representa para nós os nossos lábios. Como os nossos lábios precisam ser renovados. A palavra de Deus fala que dos meus lábios sai vida ou sai morte. Dos meus lábios ou eu abençoo ou eu amaldiçoo. E quando uma pessoa está morta, dificilmente sai vida dos seus lábios. E quantos cristãos têm gerado morte dentro da sua casa? Quantas pessoas que têm estado com seu coração apagado? Quantas pessoas que têm estado tão desacreditadas da vida? Quantas pessoas que estão tão desacreditadas com tudo? Dificilmente vai sair vida da sua boca. Só saem palavras de tristeza, de desânimo. Palavras que proferem morte. Você já viu que tem pessoas que às vezes ela começa a falar, está todo mundo alegre, todo mundo feliz. Chega alguém e começa a falar determinadas coisas,
todo mundo já fica triste. Meu Deus, estava todo mundo tão feliz aqui agora. E já tem outras que já tem um dom de levar alegria. Que aonde aquela pessoa está todo mundo alegre, todo mundo brincando, todo mundo se divertindo. Então, nós precisamos ter os nossos lábios renovados. A palavra de Deus fala que nós precisamos botar... Olha, é tão sério isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos colocar guardas de vigia nos nossos lábios. Porque, gente, já pensou? Nós pecamos não pelo que entra, mas pelo que sai. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, pastora, mas... Puxa, eu estou tão desanimada, eu escuto tanta palavra ruim, é tanta coisa que eu vejo, e isso e aquilo. Ei, não é o que entra. Porque se entrar e o Espírito Santo filtrar, está tudo resolvido. Mas é o que sai. É o que você lança para fora. É o que você coloca para fora. Aí se torna o perigo. Eu gosto, Salmo 24, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, depois vocês leem. Salmo 24, do 3 ao 4, fala o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor, ou que estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, além dos nossos lábios, nós precisamos, assim como a águia, nós precisamos renovar as nossas mãos e o nosso coração. Se nós queremos subir no monte do Senhor, se um dia nós queremos habitar nesse santo lugar, eu preciso entender que eu preciso ter mãos limpas e coração puro. Pastora Meire, ainda há pouco, falou assim: levante os seus braços em rendição ao Senhor. Você levantar suas mãos em rendição, você levantar suas mãos em adoração e essas mãos estão manchadas de pecado? Qual é a adoração que você tem rendido ao Senhor? Mãos limpas representa vida no altar. Mãos limpas representa vida santificada ao Senhor. Mãos limpas representam deixar um passado de pecado, de morte, de destruição para trás. Renovação é eu recomeçar, renovar a minha vida, a minha conduta, o meu caráter. Realmente eu tenho uma nova caminhada com o Senhor. Mãos limpas significa isso. Senhor, eis-me aqui, com todos os meus defeitos, que são tantos, com todas as minhas falhas, que são tantas, Senhor, mas eis-me aqui. Eu quero realmente te adorar. Eu quero realmente, lembra que a pastora Meire falou? Levante as suas mãos em sinal de rendição. Rendição é você render totalmente o seu coração e a sua vida ao Senhor. E quando eu rendo a minha vida a Ele, eu entendo que Ele é maior do que tudo. Eu não troco essa presença por pecado nenhum. A alegria que essa presença me dá não se compara ao prazer de qualquer pecado. Essa alegria é uma alegria constante e eterna na minha vida. Quando eu levanto as minhas mãos em rendição, eu digo: Senhor, o Senhor é mais importante do que tudo na minha vida. Eu troco tudo por amor ao Senhor. Eu abro mão de tudo por amor ao Senhor. Eu abro mão do que sou por amor ao Senhor. Pastora Aline me ministrou um louvor que eu gosto muito. O que eu posso te dar por tudo que tu és, o Senhor me libertou e o Senhor me sarou. Você entende o que é isso? Olha quem você era. O que eu posso te dar, Senhor? Olha o que o Senhor fez por mim. Eu não merecia, mas o Senhor me libertou. O Senhor me sarou. O que eu posso te dar? O mínimo é a minha vida e a sua vida. O mínimo que eu posso dar a Ele é a minha rendição e a minha entrega. É abrir mão daquilo que me afasta dEle. Porque se a Bíblia é tão clara, quando me diz que o pecado afasta o homem de Deus.
ser tão claro isso, gente? Eu não entendo. Você precisa ser renovado, como diz a própria palavra, renovação de mente. Uma renovação de mente. Se eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, e esse pecado está entre eu e o Senhor, ele tem que ser exterminado da minha vida. Ele tem que ser tirado da minha vida. E eu só vou conseguir isso com uma renovação. Buscando essa renovação. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que bate, ele abre, ele vai entrar e ele anseia em anseiar com você. Ele anseia em transformar a sua vida. Ele anseia em mudar a sua história. Mas aqui fala também de um coração limpo. Coração puro. Deixa para trás o que passou. Deixa para trás rancor. Pastor Hebe falava isso domingo. Gente, quantas pessoas que estão tão presas ainda, tanto lixo e tanta porcaria. Ei, melhor exemplo para nós é a mulher de Ló. Eu não sei se eu não olharia não, viu? Porque mulher é um bicho curioso, né? Querer que a mulher saia da cidade também, se olhar para o que acontecer, é difícil para a mulher fazer um negócio desse. Eu digo, quando eu leio isso, ô Senhor, eu acho que ia virar sal também, que eu não sei se a curiosidade não ia olhar para trás, não. Mas tem algo que o Senhor quer nos ensinar nisso aí. Nos mostrar que o que passou, passou. E que se eu olhar para trás, e se eu ficar presa no que passou, isso vai gerar morte em mim. Isso vai me neutralizar, isso vai me paralisar como paralisou a mulher de Ló. Passou, acabou, eu sigo para o alvo, meu alvo é Jesus. Causou dor lá atrás, amém, foi crescimento na minha vida. Ai, foi muita lágrima, mas não tem nada não. A palavra de Deus fala que aquele que com lágrima semeia, com júbilo colherá. Eita, que essas lágrimas vão frutificar muito na minha vida. Eita, que essas lágrimas derramadas um dia vão germinar. Um dia vai germinar. Então, limpe o seu coração. Perdoe enquanto é tempo de perdoar. Deixe para trás o que passou e prossiga para o alvo. Lembre-se que para a águia é muito mais doloroso, eu te garanto. E para algumas pessoas tem algumas coisas que você precisa largar que vai te causar muita dor também. Outro ponto, espere com paciência no Senhor. Sabe quanto tempo a águia gasta para fazer essa renovação? 150 dias. Isolada de tudo, de todos, sem se alimentar. Porque como ela se isola num alto monte, ela não consegue achar alimento para ela. 150 dias que ela se retira para buscar um recomeço. Porque ela sabe que é um tempo de morte para ela. Mas que quando ela ressurgir, ela vai ressurgir das cinzas. E ela vai ter ali que recomeçar. Mas vai ser um recomeço glorioso. Um recomeço fortalecido. E às vezes, por nós não termos paciência, nós queremos assim. Mas sabe um exemplo que nós temos na palavra de Deus? Nem o Senhor criou assim. Ele poderia ter criado tudo numa só palavra. Numa só palavra, tudo se criava. E até ele gastou 7 dias para que tudo fosse criado com perfeição. Justamente porque a palavra de Deus fala que há tempo para tudo. Ele precisou primeiro criar a água, para depois criar os peixes. Ele precisou primeiro criar a terra, para depois criar as plantações. Há tempo para tudo em nossa vida. Há tempo para recomeçar. Há tempo para chorar. Há tempo para prantear. Há tempo de se alegrar. Há tempo de se renovar. E o nosso tempo é um tempo de renovação. E nós precisamos buscar essa renovação no Senhor. E para encerrar, a águia, ela sobe acima das tempestades. Eu acho isso muito massa. A águia, ela consegue atingir uma altura de 10.000 metros. 10.000 metros. E consegue descer nos seus voos rasantes. Que ela consegue, eu estava fazendo um estudo, ela consegue
É um Jacó da vida, 300 quilômetros por hora, para conseguir a sua presa, para pegar a sua presa nos voos rasantes. Eu digo, uau, 300 quilômetros por hora. Mas sabe, ela sobe na mais alta tempestade. Ela sabe que a chance dela é ela romper essa tempestade, subir acima da tempestade. Porque se ela subir acima da tempestade, vão ver as nuvens e ali vai haver um sol. E ali ela vai poder voar em segurança. Nós precisamos aprender a romper essas tempestades. Porque acima das tempestades há um sol. E a palavra de Deus fala que nós temos um sol da justiça, que é Jesus. E Ele está acima das tempestades. Você não vê a águia lutando contra a tempestade. Ela não tenta resistir à tempestade. Ela foge da tempestade. Ela procura abrigo em meio à tempestade. Não importa, eu não sei qual a tempestade que você tem vivido hoje. Pare de lutar contra essa tempestade. Você não vai vencer dessa forma. Por muitas vezes a tempestade é mais forte do que nós. Lembre-se que a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Aonde que eles estão? No mundo espiritual. Você só vai romper o mundo espiritual entrando no mundo espiritual. Você só vai romper e guerrear contra o mundo espiritual com armas espirituais. Então, como a águia, aprenda a não resistir à tempestade. Aprenda a não lutar contra a tempestade, mas aprenda a romper a tempestade e buscar um abrigo em meio à tempestade. Suba além da tempestade. Porque daí o sol da justiça, que é Jesus, vai te fazer como a águia. Ei, a tempestade está acontecendo ali fora. Ali embaixo, está tudo às vezes sendo destruído. Às vezes um tsunami está passando, mas a águia está lá voando em paz, acima da tempestade. O Senhor precisa nos ajudar a chegar nesses lugares altos. E nós só vamos conseguir alcançar esses lugares altos através de uma entrega total. Através de uma renovação total. Eu conversava com o Neto ainda há pouco. O Neto disse assim, ai pastor, eu estava conversando com o pastor Arius. Nunca se teve tanta necessidade da gente falar sobre a oração. E sabe, o povo de Deus, Neto, nunca teve tão apagado em relação à oração. Nunca teve tão apagado em relação à oração. Estagnado. É a oração que vai te fazer romper. É a oração que vai nos levar além. É através da oração que nós vamos vencer guerras e batalhas. É a oração que vai nos levar a torres altas, a torres fortes. É a oração que vai edificar minha casa na rocha, vai edificar minha vida na rocha. É a oração que vai me fazer prevalecer. É a oração que vai me renovar todos os dias da minha vida. E para que nós possamos orar, abra comigo Levítico 6. Eu já queria chamar o ministério de louvor. Levítico 6, versos 12. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe o que é renovação espiritual? É você tirar as cinzas todos os dias. Todos os dias você tirar as cinzas que têm estado na sua vida e têm impedido que esse fogo permaneça constantemente aceso. Todos os dias o sacerdote, diz aqui a palavra, que ele tinha que tirar as cinzas e fazer um novo fogo. E esse fogo tinha que queimar constantemente. Esse fogo tinha que arder constantemente. Se esse fogo tem se apagado dentro de você, porque você sabe que hoje é aqui, ó. Nós somos o altar.
É em nós que esse fogo tem que queimar. É em nós que esse fogo tem que arder todos os dias. E se isso não tem acontecido, nós precisamos desesperadamente de uma renovação espiritual. Nós precisamos desejar esse fogo queimando em nós. Nós precisamos anseiar por essa presença queimando em nós. Porque nós só vamos conseguir prosseguir como a águia que mais 30 anos é gerado na vida dela depois desse momento de renovo. Se nós buscarmos todos os dias esse fogo. Amém? Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Enquanto esse louvor é ministrado, tire um tempo agora para falar com Deus. Tire um tempo para apresentar a sua vida ao Senhor. Sabe, esse louvor é tão antigo, mas me lembra tanto a minha conversão. Me lembra tanto quando eu me converti ao Senhor, porque nas orações da manhã, sabe que o Senhor me moldou tanto nas orações de manhã, 6 horas da manhã. E quase todos os dias esse louvor que nós contávamos na oração. E sempre quando eu escuto ele, eu lembro desses momentos de oração. E sabe, nós temos uma oração aqui toda sexta-feira, 6 horas da manhã. É uma vez só na semana. Mas, para quem deseja o renovo, venha para cá. Porque quantas vezes nós entramos aqui tristes? Quantas vezes nós chegamos nessa oração desanimados? Quantas vezes nós entramos nessa oração pensando em tomar uma decisão, precisando tomar uma decisão, e nós saímos daqui com o coração tão leve? Então venha e busque o renovo do Senhor. É uma vez na semana, das 6 às 7. E nós por tantas vezes temos nos acomodado. Feche seus olhos e agora ore ao Senhor, fale com Ele. Veja o que precisa ser arrancado. A águia sabia o que era necessário ser tirado da vida dela. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos cantar mais uma vez, renova-me. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe
sei mudar pro Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu queria que você colocasse as mãos sobre os seus lábios agora. Nós temos tantos cristãos que professam conhecer o Senhor, mas têm lábios tão sujos, lábios tão impuros. E eu queria que você orasse pelos seus lábios agora. Senhor Deus, nós oramos aqui por esses lábios. Nós consagramos esses lábios a Ti essa noite. E eu te peço, Senhor, coloca vigias nesse lábio, como diz a Tua palavra. Coloca vigias nessas bocas, Senhor. Ah, Deus, que essas bocas sejam consagradas, ungidas por Ti. Que elas, Senhor Deus, elas façam aquilo segundo o Teu propósito, que é gerar vidas. Que sejam bocas abençoadas. Que elas sejam abertas para declarar bênçãos sobre vidas, sobre lares, sobre famílias, sobre os seus negócios, Senhor. Sobre a sua descendência, sobre a sua saúde física, mental e emocional. Nós oramos para que esses lábios sejam benditos sobre essa terra. Que cada vez que essas pessoas abrirem esses lábios, elas entendem, compreendem como uma palavra profética tem poder de mudar uma situação. Como uma palavra profética tem poder de gerar vida. Que elas entendem, compreendem que esses lábios são consagrados do Senhor. São consagrados e serão retidos neles palavras torpes, palavras tolas, palavras de maldição, palavras que ocasionam morte, Senhor. Serão retidos porque esses lábios não conseguirão mais liberar. Eu creio no Teu poder renovador. Eu creio nesses lábios renovados e transformados para a glória do Teu nome. Coloca as mãos agora para o alto. Nós vamos consagrar as nossas mãos ao Senhor. Nós consagramos essas mãos a Ti. Entregamos, Senhor, porque sabe o que a Tua palavra me diz? Que aonde eu colocar a minha mão, ali seria abençoado. Que aonde eu tocar, ali eu levaria a Tua bênção. A minha mão foi criada para tocar em enfermo e ele ser curado. A minha mão foi criada para colocar a mão no oprimido e ele ser liberto. A minha mão foi criada para gerar vida aonde quer que eu a coloque. Então a minha mão, ela não pode estar suja com pecado. Não, Senhor, ela precisa estar limpa, porque o Senhor necessita usá-la. O Senhor precisa usar as nossas mãos. Nos ajuda a limpar. Nos ajuda, Senhor, a deixá-la branca como a neve. Como o Senhor deseja que elas estejam. Nós não podemos sujar as nossas mãos. Nós não podemos contaminar as nossas mãos. Porque elas precisam estar puras. Porque elas são entregues ao Senhor. Elas são consagradas ao Senhor. Ah, Senhor, quem ainda anda na prática do pecado, eu te peço, Senhor, que fique para trás essa noite. Senhor, que haja arrependimento genuíno nesse lugar, porque a Tua palavra fala, Senhor, que se nós cairmos, mas se nós nos arrependermos, o Senhor seria fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Que haja perdão aqui essa noite, que haja rendição aqui essa noite, que haja arrependimento aqui essa noite, para que a nossa vida verdadeiramente seja do Senhor. E para que não haja nenhum impedimento entre nós e o Senhor. Nada que nos impeça de chegar na Tua presença. Agora, Senhor, coloque a mão no seu coração. Nós consagramos o nosso coração a Ti. Ele é Teu, Senhor. Pastor Heber citou o versículo aqui domingo. De tudo que tens que guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Ah, Senhor, mas nem sempre é fácil. Nem sempre
sempre é fácil nós guardarmos o nosso coração, porque a tua palavra mesmo, Senhor, nos fala que ele é enganoso. Por quantas vezes ele nos engana? Por quantas vezes, Senhor, ele quer ir contra as nossas vontades mesmo? Quantas vezes, Senhor, nós tendemos a fraquejar, a irar, a nos irritar, a nos entristecer por causa do nosso coração. Então nos ajuda a guardá-lo, Senhor, para que nós possamos andar segundo a tua vontade, segundo os teus propósitos, para que verdadeiramente venha manifestar o teu favor sobre as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a ser renovados dia após dia, que nós possamos ser renovados segundo a tua imagem, segundo a tua semelhança. Cria em nós um coração reto, cria em nós um coração puro, cria em nós um coração que anseia estar na tua presença constantemente. Gera em nós a necessidade de tirar as cinzas que tem nos impedido de ver a tua glória. Senhor, abençoa o teu povo aqui essa noite. Senhor, que eles levem essa semente para a casa deles, que o Senhor continue em cada vida, em cada coração, porque, Senhor, eu sei que quando nós saímos daqui, o Senhor nos acompanha. Então termina a boa obra que o Senhor começou em nós hoje e continua falando, continua ministrando com cada um de nós, porque eu sei que é desejo do teu coração nos renovar, nos transformar nesse tempo, Senhor, onde tantas pessoas têm estado mortas. Faz a tua vontade em nós, realiza o teu querer em nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.